Salve, salve rapaziada! Começou um vídeo aqui nesse novo canal, nesse canal maravilhoso, o seu novo canal preferido, né? Que é isso, né? Que mala é essa? Não tem nem moral pra isso ainda. Mas, rapaziada, quero me apresentar primeiramente. Me chamo Emerson Lucas, tenho 24 anos e daqui a uns dias eu vou fazer 25, hein? Olha aí, olha aí. Já dá pra ter uma crise aos 25? Dá pra ter, né? E, bom, rapaziada, eu tava há um tempo querendo começar a trocar ideia aqui na internet, fazer vídeos e tudo. E sempre fui postergando, né? Como um bom procrastinador que sou, fui postergando. Mas teve um belo dia que eu estava ouvindo uma live do Thiago Leifert e ele comentou sobre uma matéria do The Players Tribune. The Players Tribune, acho que é assim que fala, né? Às vezes meu inglês dá uma fail, you know? e, e que era sobre saúde mental ou o tão conhecido mimimi no futebol. E assim, rapaziada, é às vezes um pouco engraçado, né, quando esses jogadores de futebol, jogadores, atletas, né, normalmente com dinheiro, chegam e falam que estão passando por fases difíceis, que sei lá o que tá com um problema psicológico, e a gente fala, nossa, olha, então não é só ficar rico que tá tudo certo, que tá tudo lindo. Não, meu amigo, não é. Ele também tem problemas, sabe? Ele também tem problemas. E lógico que ele também tem mais acesso à facilidade de sanar aquele problema, mas ele tem problemas também. E eu acho mega importante a gente falar disso, até porque a gente sabe que o grande mal do século é a depressão, é a ansiedade, e a gente tem que começar a cobrar, não a cobrar, mas a normalizar esses assuntos. E o The Players Tribune veio com com uma ideia bem legal, assim. Eu vou logo aqui eu vou colocar na tela o site tudo certinho. Vai ficar legal antes de tomar uma aguinha aqui, né? Porque, rapaziada, primeiro de tudo, vamos bater palmas para este cenário, rapaziada. Olha isso aqui, é o meu quarto na desorganização que for, meu videogame ali, é garrafinha aqui ó, anotação no papel, pra não me perder nas coisas, sabe? Porque é isso, olha só a iluminação que eu tô usando, olha só. Ô rapaziada, aqui é profissionalismo, respeita minha história, vamos que vamos, né? Então, deixa eu só. Então vamos lá, rapaziada, colocar aqui a tela na tela. Alegria vem pela manhã, do Luan. E antes de tudo, né, como eu falei, é legal ressaltar o trabalho do pessoal aqui do The Players Tribune. Eu não sei quem são os administradores, quem são os organizadores, mas vale a pena ressaltar, cara. Eles têm aqui a aba saúde mental, silêncio não é uma opção. Vamos até dar uma olhada aqui. Essa foto aqui não tá dando, rapaziada. O Caio Paulista como se fosse pousar pra uma revista sexy aqui. É o Caio Paulista, né, esse rapaz aqui? É o Tietê, eu acho que é o Tietê, né? É o Tietê, meu Deus do céu, olha. E, e aí tem aqui alguns relatos do Matheus Pereira, dois do Matheus Pereira, um bom do Tietê, na verdade um bom não, né? Um bom personagem que é o Tietê, né? Que passou pela questão com o Diniz, onde a gente não sabe o que às vezes ele passou por aquela situação em um momento que já estava tendo problemas em casa. é, a gente não sabe, rapaziada. A gente sabe, o que a gente sabe de futebol? Do jogador de futebol. Que ele entra em campo, e às vezes ele joga mal, você joga bem. É isso. Então a gente está muito distante, a gente quer lá ficar analisando muita coisa, quer ficar analisando o tático, o técnico. Às vezes o cara tá com, sei lá, tá com pulmão preso, a mãe tá doente, e a gente fica lá tentando achar um monte de problema, um monte de justificativa pro cara tá jogando mal, tá desempenhando mal. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi do Luan. Por que ele me chamou a atenção? Porque esses dias atrás eu tava vendo uma live stream do Thiago Leifert, e ele abordou ali na live, rapidamente, né, um pouco sobre esse texto. E aí me deu a curiosidade de vir, de dar uma olhada. E, cara, achei interessante, assim, sabe, achei interessante, né, como é que eu posso dizer, rapaziada? O relato dele, essa carta que ele soltou, né? De que tem muitas coisas que dá pra gente abordar e trocar ideia sobre. Então, vamos lá, começar aqui do começo. Eu fiz umas anotações aqui pra não ficar tão grande o vídeo, tá? Mas, assim, recomendo dar uma olhada na íntegra. É importante, né? A gente saber, inclusive, não sei se vocês sabem, quem me conhece sabe, né? Que eu sou corintiano, o Luan é
jogando no time rival a mim, e recentemente se deu bem, né? Só vem se dando bem contra o Corinthians. Mas, vamos lá. Tudo começa dele falando aqui com uma foto que ele tira de uma marmita, né? E ele traz essa reflexão. Eu vou olhar um pouco pra cá, rapaziada, que aqui tá o meu monitor, rapaziada. Calma aí também, que aqui é profissionalismo, né? São das monitores também, que vai brincando comigo não. Vamos lá. Aí aqui ele começa falando que a marmita fosse como se fosse a única coisa que diz pra ele que você existe, Luan. E eu acho isso importante, né? De frisar, olha a fase, olha a situação que o cara já tava, né? E aqui já bem no começo dele, tudo. E aí logo depois disso, eu anotei uma parte aqui que eu achei interessante, que é essa aqui, que eu vou dar um Ctrl F pra achar, eu anotei aqui as frases importantes pra gente ir seguindo uma cronologia certinho. E aí começa falando que tava tudo tão difícil pra ele, apesar da esperança que tinha de retomar, avisaram que não fazia parte dos planos. E aqui, rapaziada, a gente já tem que fazer um parênteses sobre a incerteza que o jogador de futebol vive no dia a dia. A incerteza que ele vive, ainda mais o Luan. O Luan não é nenhum craque, não é nenhum extra classe, sabe? O Luan vai passar por várias incertezas na vida, como atleta. Assim, não é igual, sei lá, um Renato Augusto, sabe? Uns caras craques de bola que às vezes, no sentido de, cara, se o Luan tiver um problema no corpo dele, ele pode ser simplesmente trocado. Porque dificilmente ele é um jogador cerebral. Pelo que a gente vai ver aqui, ele é um cara muito mais tanque, corredor, caça-craque. E ali a gente já começa a lidar com uma realidade do futebol que é a incerteza. Vamos lá, continuando. E e ali ele mais para baixo aqui, ele fala sobre a escola dele, falando que a mãe dele trabalhava muito pesado e que nunca se queixou e tal, também nessa parte aqui. E que pagou escola particular pro Luan e pro irmão dele. E aí dizia que escola boa ajuda a ter uma profissão boa. E aqui, rapaziada, a gente já vai ter um problema logo na época da infância do Luan, que é aquela coisa, né, do Luan ser um cara preto, periférico, né, numa escola particular. E aí ele fala aqui nessa parte, ó, na escola parecia que só de respirar eu incomodava os outros, por morar em comunidade, no condomínio, por ter a cor que eu tenho, o cabelo que eu tenho, por não usar o tênis que todo mundo usava, por levar um pãozinho. Então, cara, já eram os lances que o cara já tinha com ele mesmo de tempos atrás, que aí era o ideal, ele já estava tratando, o ideal já era ele estar tratando isso antes, né? Mas é uma situação assim que quem é periférico, quem é preto, quem sofre às vezes de estar num ambiente que você, cara, se sente deslocado. Eu, em menor parte, já passei por isso também, de estar em lugares que, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Olha, não tem um cara parecido comigo aqui, o único cara parecido comigo aqui é o garçom, é o segurança. Então você fica com essas paranoias também, com essas coisas na cabeça. E assim, dando continuidade aqui, já colocando mais uma aflição do que o Luan devia tratar aqui à vista. Seguindo, rapaziada. Vocês vão ver que eu sou um pouco desajeitado, tá? Por enquanto, mas tenham paciência comigo, eu vou melhorar, tá bom? Beleza? E aí, a gente vai aqui pra questão dele com o pai. Que a questão dele com o pai é mais uma da nossa família tradicional brasileira, que é o pai some, o pai simplesmente abandona e vai embora. E aí ele fala que fora o vazio por nunca ter meu pai nas reuniões da escola, né? Nas festinhas assinando meu boletim. É isso, ser abandonado pelo pai é um sofrimento difícil de explicar, parece um fantasma, um treco calado. E é o clichê, né, rapaziada? É o clichê, é a mãe pobre que se mata de trabalhar, é o pai que some e a criança fica lá. Ele, às vezes, sem aquela figura paterna, cara, pro Luan, ser cooptado pelo tráfico, pelo alguma coisa, era papum, eram dois. Era o esperado, inclusive. Mas não, acabou que ele conseguiu seguir um caminho diferente, que deu tudo certo e vamos lá. Seguindo aqui, e aqui, rapaziada, ele cita o nome de um rapaz que esse Marcelo Félix. Marcelo Félix, um grande amigo, uma pessoa importante para a família, tudo. Eu, pelo que eu entendi aqui lendo essa carta, eu entendi que o Marcelo Félix foi esse cara que teve a função do paterno, versão paternal na infância do Luan.
que é muito importante, né? Às vezes, muitas crianças, quando crescem sem os pais, elas precisam de uma figura paterna. Quando o pai some, logicamente, né? Que aí, às vezes é o empresário, eu acho que esse Marcelo Félix é um empresário, às vezes é o pastor, às vezes é o professor, é o técnico, sei lá quem. Mas eu achei bom a gente frisar esse Marcelo Félix, que talvez tenha sido aquela figura paterna pro Luan. E aí, mais uma vez aqui, eu achei importante frisar aqui no como que, como que a ausência do pai do Luan afetava, né? Que ele aos 14 anos falou com o pai dele pela última vez, pela última vez, foi por telefone, falou que tava indo bem no São Paulo, tal, ficou nisso. E não conversamos nunca mais. E aqui, cara, no corre do dia a dia eu não percebia como a ausência dele me afetava. Às vezes, rapaziada, a gente se fica tão preso na nossa rotina, tão loucura, não tem tempo pra respirar nem nada, que realmente a gente fala, meu, quando a gente para pra esperar, puta que saudade do pai, puta, precisava de. É importante você ter a figura paterna ali, é importante você ter seu pai, e ele realmente sentia. Enfim, sentia tristeza, né, ele falando aqui, e eu achei importante frisar essa parte pra mostrar, né, rapaziada, como é essa questão da família tradicional brasileira. E vamos lá pra outra parte aqui. E aí a parte vem um pouco, só uma parte pra eu pegar um pouco no pé do São Paulino, né? Eu me sentia de ser jogador do São Paulo, uma das coisas mais legais do Tricolor é ser cria de Cotia, o São Paulino valoriza muito a gente, né? Não foi bem que vocês fizeram com o Casemiro, né? Mas tudo bem, seguindo. Dei uma escorregada aqui em relação ao tema principal, mas eu acho importante, né? Lembrar disso, né, São Paulino? Vamos lá. E aqui ele tava falando, né, de toda a situação boa que tava vivendo na vida dele, tal, que não esquecer nunca mais, até que ele fala aqui do gol contra o Palmeiras na final do Paulista, aí que ele até chora, tudo. E até aqui, rapaziada, a carreira do Luan tava sendo maravilhosa, só subida, só subida. E aí, até que aqui embaixo, cadê onde é que ele fala da lesão? E aqui, 3 meses depois do meu primeiro treino, me machuquei, saiu carregado. Aqui é o lance, né, rapaziada? Aqui é a mudança de chaves, aquela lesão corporal, física, que às vezes o jogador fala, meu, vou tratar, vou me cuidar e logo vou voltar e vai estar tudo certo. Mas quis o destino que o caso do Luan não fosse assim. Sofreu com uma doença chamada avulsão tendínea do adutor da coxa esquerda. Então vamos lá, né? Ele explica aqui logo depois que o músculo, em vez de se romper, arrancou um pedaço minúsculo do osso e ele ficou lá. Tratou por 1 ano e nada. Então, rapaziada, é duro, né? Para um jogador de alto nível, jovem, que está começando a ajudar a família, começando a dar um conforto maior para a mãe dele, né? Que ele ressalta muito a mãe dele nesse texto. E simplesmente vai parar. Para no auge da carreira dele. No auge. Olha como é que as coisas são, rapaziada. Como é que assim, como é que a gente pode querer que esse cara fique bem depois de tudo isso, né? Vamos seguir. E aí, ele voltou a treinar. O desempenho dele era muito abaixo, normal, né? Voltou de uma lesão, muito abaixo, e ficou envergonhado. Pediu desculpa pro Rogério Ceni. E aqui, rapaziada, ele fala todo o problema do retorno ao profissional. Abatimento, e dormia mal e desânimo. Você não consegue desempenhar no trabalho, você começa a ficar abatido, desanimado e tudo. E aí, qual que é a reação deles? Isolamento. Isolamento. Que é o grande erro, né, rapaziada? E aí começam as perguntas. Por que comigo? Por que agora? Rapaziada, aqui eu quero fazer um parênteses que é o seguinte, por muitas vezes eu acho que eu também já fiz isso, já me perguntei, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Só que eu acho que a gente tem que começar a mudar essa frase pra gente conseguir superar com mais facilidade, com menos dor o problema. Que é assim, por que não comigo? Sabe? Por que não agora? Entende? Eu não sou um ser iluminado, o Luan não é um ser iluminado, não veio aqui para salvar a Terra. Então, assim, ele vai ter problemas. E ele não foi o último, não foi o primeiro, não vai ser o último. Então, mas é o tipo de pergunta que quando a gente está tão mergulhado no problema, a gente faz. E é normal, não culpo ele, é o comum.
Mas eu acho que, sim, se eu, quem sou eu pra dar dica pra alguém? Se você fica com essas perguntas de, ai, por que comigo? Puta, velho, se acontece isso comigo? Não, cara, acontece com outras pessoas também. Pode não acontecer com pessoas perto de você, mas acontece com outras pessoas também, calma. E, e vamos lá. E aqui, logo em seguida, ele começa a falar que, que tava quase largando a fisioterapia e depois largar de mim. Ou seja, já tava na depressão, né, rapaziada? Já tava querendo desistir de tudo, já tava nos inícios, ou talvez já tava numa fase de depressão muito avançada. E, bom, vamos lá. Eu falei aqui depois do Luciano. E, rapaziada, aspas, ó, parênteses pro Luciano nessa situação aqui, nesse texto. Cara, o Luciano, pra mim, que sou corintiano, e acho que pra outros clubes também, pra outros rivais, temos no Luciano um mala, né? Um cara chato de enfrentar. Um verdadeiro mala, né, o Luciano. Mas esse texto aqui, cara, como ser humano, ele merece palmas, assim, que realmente um cara que se importa, assim, que foi lá, ajudou quando precisou e tudo. E ela falava, e a gente vê aqui o Luan falando que, olha, quem deu força nesse tempo foi o Luciano, outro grande amigo que o futebol me colocou. Todos os dias lá chamando o Luan pra ir pro CT. Então, cara, realmente palmas pro Luciano, porque resgatar o cara desse afundo que ele tá é muito difícil. E aí, cara, cadê? Aqui no texto também, na carta, o Luan fala muito sobre sua gratidão ao São Paulo, sobre o quanto que ele queria devolver ao São Paulo o que o São Paulo fez por ele. E a gente tem eu queria fazer esse parênteses porque a gente tem essa visão de, ai, jogador de futebol é tudo mercenário, jogador de futebol é tudo umas putas, né? Cara, não é bem assim. E assim, vamos lá. Se o Luan, ele tá machucado, o São Paulo fala assim, olha, você não faz parte dos nossos planos. Vem o Corinthians, fala assim, oi Luan, vem jogar aqui comigo. O Luan não tá não tá no jeito dele de aceitar? Não, tem que ficar sendo grato pro São Paulo o resto da vida, deixando o auge dele passar. O que o Luan fez aqui, cara, é uma coisa honrosa num certo ponto, mas ao mesmo tempo irresponsável. Ele não sabe que o São Paulo poderia fazer com ele amanhã, qual que seriam os planos do São Paulo, para simplesmente ficar lá, sonhador, olha, eu vou vencer, olha, eu vou dar volta no estádio, no Olímpico. Mas aí fica, rapaziada, eu coloquei essa parte aqui para mostrar, né, que ele tinha tudo para ser um mercenário, né, no dito popular. Eu acho ridícula essa frase, ainda mais pro ainda mais para um jogador que está no começo de tudo da carreira, assim, que tem que pensar nele, né? E enfim, vamos seguir. E aí, rapaziada, eu acho lesão. Opa, é o próximo aqui. E aí renovou o contrato dele. E aí falou que não conseguia escalar o penhasco de novo. Realmente, né? Depois de você ter uma lesão grave, é aquele estado popular que o pessoal sempre fala, né? Às vezes a sua cabeça quer, mas o seu corpo não deixa, entende? E não me conformava com aquela falta de energia, um nó na garganta que não passava de jeito nenhum. Se a lesão na coxa estava cicatrizada, por que diabos o peito ainda me doía? E até aqui, rapaziada, ele não tinha procurado ajuda. Não tinha procurado. A gente vai ver qual foi o estopim para ele pedir ajuda. Vamos lá, aqui tá chegando já. E aí, mais uma vez aqui, ele coloca, rapaziada, na questão dos planos. Mais uma vez aqui ele coloca, né, de que ele queria dar a volta por cima. Meu, realmente o Luan tem uma parada com o São Paulo aí, de gratidão muito grande, que ele realmente queria dar certo lá. Ele quer ganhar uma coisa lá. Mas, vê a frase mais doída, né, que se pode ouvir no futebol é você não está nos planos. Ainda mais, meus amigos, é mais doída ainda quando você é um menino novo que está começando a carreira. Esse é o pior. E treinou separado, tal. E aí, rapaziada, a gente vai agora pra parte mais complicada do texto. Que é uma parte aqui que ele fala que teve um dia da semana que estava assistindo o jogo no Paulista, na TV, e surtou. Normal, né? Aí foi aquele boom
porque acho que só o corpo não aguenta mais, que ou você pede ajuda ou você pede ajuda. Então assim que a partida acabou, comecei a ligar e mandar mensagens para os companheiros, não lembro exatamente o que falei, eu escrevi, mas deve ter sido algo preocupante, porque o Alan Franco, Luciano, Jandrei e Alisson foram lá na casa dele. E o que ele fez? Não recebeu mais uma vez, se isolou, rapaziada. Uma reação até que comum, né, pra quem quando você tá com depressão, né? Não quer conversar, você não quer ver a cara de ninguém, você quer só se fechar e é isso. E às vezes que é meio loucura, né? E aí se trancou no porão, solução de tanto chorar, pediu pra ser campeão e tudo. E ali, rapaziada, e esse foi o estopim pro Luan pedir, pra começar a fazer isso, terapia. Fisioterapia não, terapia. E é muito legal esse texto, cara, como ele coloca de começo na zona oeste de São Paulo, morando no Morro Doce, a dificuldade que ia até Cotia, tal, como ele dava vida pra ser jogador de futebol e depois e conseguiu ser, tava tudo numa ascendente, começando a ganhar o dinheiro dele, começando a ajudar a mãe dele, começando a ajudar a família, e aí as coisas acontecem. E rapaziada, assim, por mais. Esse é só um texto que acho que nem é tão assim. Caramba, meu Deus do céu. Eu acho que deve ter histórias de jogadores mais ferradas mesmo. A gente pode dar uma olhada aqui na aba. Tem uma que acho que é do Adriano Imperador. Cara, eu acho que a história dele, assim. Todo mundo tem que parar, ver e entender que dinheiro não é porcaria nenhuma. Dinheiro é porcaria nenhuma se você não tem quem você ama. E um cara que passou por uma depressão. Quer dizer, eu não li, eu não sei, eu não li o livro, eu não vi filme, não sei nada, mas assim, cara, dificilmente eu vou ver essas coisas e saber que, nossa, na verdade não, o Adriano não teve uma depressão, provavelmente ele teve uma depressão. E tá aí, rapaziada, esse é meu primeiro vídeo, uma história de um cara que é o meu rival, joga no meu rival, e que, por mais histórias assim, essa aba aqui do. Opa, peraí, deixa eu voltar ali. Essa aba aqui do The Players Tribune tem que estar cheia de história, cara. Cheia de história pra gente começar a normalizar. Olha aqui, a luta de Didi Buffon contra a depressão. O primeiro desse foi com o Buffon, um dos maiores jogadores da história do futebol. Então, você vê, meu, fama, sucesso, dinheiro, mulher, tudo. O cara tem depressão. E aí, eu quero ressaltar caras assim, Buffon, Adriano, Luan, Matheus Pereira, que tem dois aqui, Tietê, que vão lá, contar a história deles e muito provavelmente devem ter passado por psicólogo, tratamento, tudo, e em detrimento ao Hendrick. Cara, um tempo atrás o Hendrick fez uma entrevista, acho que uma coletiva aí falaram, você passa por terapia, acompanhamento, tudo. Não, meu psicólogo é Deus. Sério, cara? Sério, mano? Sim, eu realmente espero que esse pensamento mude mesmo e você tenha tenha um acompanhamento, um tratamento, sabe? Porque não é normal um ser humano ser acompanhado por tudo que você faz na vida, sabe? É que esses caras aqui até menos, né? Mas o Buffon até acho que sim. O Buffon, o Adriano, são caras que peidavam era notícia. Peidava a notícia. Adriano tropeça e cai no Rio de Janeiro. Cara, vira notícia. Então, rapaziada, a gente. E cada vez com o mundo mais globalizado, cada vez com mais informações, com mais encheridos, com a abinha laranja do globo sendo cada vez mais clicada, a gente tem que. Esses caras têm que procurar ajuda, esses caras têm que ter um tratamento, os clubes têm que ter uma sessão muito forte de terapia, de profissionais do mental. Não sei nem se está correto o termo, mas profissionais de psicologia, psiquiatras, porque, cara, às vezes o cara é um touro jogando bola, mas é uma lesse, né, pra perder a linha. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pelo acompanhamento. Se você chegou até aqui, obrigado. Foi tosco, foi fraco. Vai melhorar, tá, rapaziada? Vai melhorar. O importante aqui é o conteúdo e vamos que vamos. Tamo junto. Valeu!